Bom, o acidente aéreo dessa sexta-feira é o quinto no Brasil com o maior número de vítimas. E só lembrando que o último de grandes dimensões tinha sido em 17 de julho de 2007. E o nosso entrevistado é o professor de aviação, o piloto Wagner Linhares. Tudo bem, professor? Muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar conversar com a gente. É claro que ainda há muita especulação, o senhor sabe muito bem que uma investigação como essa pode demorar semanas ou até meses, mas eu começo perguntando para o senhor o seguinte: a gente tem imagens, né? Os próprios moradores filmaram o momento em que a aeronave estava caindo, a aeronave rodopia. O que essas imagens podem trazer de informação para alguém que é especialista nesse assunto, professor? Bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço estar participando aqui com vocês, falando de uma situação aí que a gente fica muito triste, né? Já de antemão, vamos ser aí solidários com os comandantes, com a tripulação que estavam naquele voo e com todos os passageiros também, né? É um momento muito triste, mas pelas imagens em si é muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de análise, né? A gente viu ali, de um modo geral, que a aeronave perde a sustentação dentro do fluido atmosférico ali e ela acaba descendo, né? Rodando no que a gente poderia falar que é um parafuso, né? Ele desce girando. Então, um tipo de queda assim, mais raro, né, em relação ao que a gente é mais comum ver na aviação. Então, essa aeronave perde a sustentação e acaba caindo. Mas, como eu disse, é muito prematuro e a gente precisa aguardar mesmo as análises técnicas, as investigações, né? Nós temos aí o CENIPA, que é dirigido também pelo CERIPA, né, que está dentro aí e faz parte do CENIPA, e essa é o CERIPA 4, né, que vai fazer aí a investigação de acidentes no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, é o CERIPA 4, que faz essas investigações. Ele faz parte do CENIPA. Então, eles vão fazer essa investigação, essa análise e ver de fato o que pode ter ocorrido, acontecido, que veio contribuir, né, com essa situação trágica que a gente presenciou hoje. O fato é que não é só um fator, né? Sempre quando há um acidente dessa natureza ou qualquer coisa parecida, eles são uma sequência de fatores, né? Não só fatores vai ocasionar numa queda de uma aeronave. Professor, então, a gente aguarda, vamos aguardar, claro, né, para ver o que as investigações vão direcionar até para a orientação e prevenção de outros acidentes, para que não aconteça outro. Esse é um dos objetivos do CENIPA, com o CERIPA, sua subsede ou sua subdivisão, vamos dizer assim. A preocupação é fazer essas investigações para que outros acidentes não venham a acontecer da mesma natureza. É voltado à segurança do voo. Professor, nessa primeira resposta, o senhor diz que é algo incomum, não o fato do acidente aéreo, mas é algo incomum, pelo menos pela imagem, pela forma como ele caiu. O que é incomum? O que o senhor, como um técnico, o que te chama a atenção? Geralmente, é um processo de, vamos dizer que uma queda, uma perda de sustentação de aeronave, quando ela desce praticamente na vertical, como foi o caso dessas imagens que a gente viu, ela é mais comum para asas rotativas, né, para um helicóptero, mas para um avião de asa fixa, geralmente ele tende a virar, né, estolar de asa, que a gente chama, e cair com uma das asas, ou até mesmo com suas rodas, falando assim de um formato mais popular para as pessoas entenderem, com suas rodas, né, virado para cima, de dorso. Mas no caso do ATR, ele desce girando, né? E isso é um pouco incomum para a gente, assim, mais raro de acontecer. Professor, eu queria perguntar o seguinte: surgiu uma palavra no noticiário aqui que é o stall, que ocorre quando a aeronave perde a sustentação que lhe permite voar. E tem também muita especulação sobre gelo na hora, sobre a interferência do tempo nesse momento, e eu até queria saber, obviamente, como é que os pilotos lidam com isso. Eles recebem informações de como que estará o momento em que ele estiver fazendo o trajeto com a aeronave, mas para a gente entender o que é o stall, o que isso chama atenção, por que essa é uma linha interessante para a gente tentar entender um pouco mais o que aconteceu.
Toda aeronave ela tem o seu protocolo de fabricante, o que ela não pode exceder e o que ela não pode faltar com relação à velocidade. No caso do stall aí de velocidade, baixa velocidade, a perca de sustentação é por falta de velocidade. O que faz uma aeronave voar, na verdade, não são os motores, né? É a asa. Então, essa aeronave precisa de velocidade para se manter, criar a sustentação, fator peso e sustentação, né? Para fazer o equilíbrio entre isso. Quando essa aeronave entra numa situação abaixo daquele velocidade mínima de que ela é capaz de sustentar no ar através para equilibrar o teu peso e a sustentação, ela acaba não tendo como se manter no ar e tende a descer, né? Então, ela vai procurar aí o rumo do solo, vai cair, né? Que é a palavra mais popular com relação a isso. Então, o stall é nada mais, nada menos do que a perca de sustentação dessa aeronave por falta de velocidade. E, professor, sobre tempo e temperatura, inclusive a gente conversou agora há pouco com um meteorologista, ele disse o seguinte, que além da formação de gelo, havia vento forte na região onde o avião caiu. Até que ponto essas questões climáticas também influenciam muito, né? A gente vem acompanhando turbulências recentes em aeronaves, algo que sempre aconteceu, mas muita gente fala que isso está mudando, até pelas questões climáticas, mas enfim, de que forma que os pilotos também se informam sobre as previsões, as companhias aéreas os orientam? As aeronaves são preparadas para lidar nessas condições, tem todos os aparatos, né? Tem toda a instrumentação que demonstra isso. Para o profissional também, para o piloto, ele tem as consultas dos TAF, dos METARs, né? Que indica, tu tem o TAF que faz a previsão até de 24 horas do aeródromo, o METAR ele dá a previsão do local, previsão do tempo, então tem todo, além disso, instrumentos na aeronave que mostra, né, como os radar meteorológico, que vai demonstrando tudo o que está acontecendo na rota, no trajeto e até mesmo onde ele vai pousar. Desde o momento que ele decola até o pouso é totalmente previsível a como fazer todo esse estudo, esse planejamento, né? Então, questão também da meteorologia, sim, o fator meteorológico é um dos contribuintes, né? Ou vamos dizer, há situações que são complicadas, são mais complexas para lidar dentro do mundo da aviação. Ele demanda mais cuidado com questão do planejamento de voo, entre outras coisas, né? Fatores como formação de gelo, fatores como a perca de visibilidade, né? Para pessoas que estão assistindo, de um modo geral, há dois tipos de voos, né? Pilotos habilitados para o voo visual, é aquele que a aeronave e o piloto tem que voar. E o comandante dessa aeronave, o piloto, tem que estar sempre vendo o solo, ele não pode perder o solo por referência ao voo visual, e tem o voo instrumental, chamado de IFR, onde o piloto, aí sim, ele está habilitado para voar em outras condições meteorológicas, o qual não precisa dele estar vendo o solo. É no caso desses comandos de uma aeronave, como o ATR, que transporta passageiros, esses pilotos aí, comandantes, estão devidamente habilitados para essa situação. Professor Wagner, agora há pouco a companhia aérea, a Voipes, informou que a investigação por parte da empresa, tem a investigação do CENIPA, mas a empresa também fará uma investigação, vai partir justamente disso em relação à formação do gelo. Mas a empresa de antemão já informou que toda a estrutura funcionou no momento, ou estava de acordo. O que é isso, professor? Qual que é a estrutura que uma aeronave precisa ter para enfrentar essas adversidades, no caso, o gelo? As aeronaves comerciais, como o ATR e outras maiores, elas têm o preparo, elas têm os instrumentos que faz com que, para evitar essa formação de gelo, para a visibilidade, aonde vai apontar, onde está essa formação ou não, tem todas essas condições aí. Agora precisa ver, né, como disse, aguardar um estudo, uma análise aí das autoridades competentes para ver de fato o que foi que aconteceu. Certo que a questão meteorológica hoje, se a gente for ver a formação de nuvem, é um céu 8/8, né, que a gente pode dizer assim, é céu encoberto total, e também com temperaturas baixas. Mas isso a gente não está afirmando que tem nada a ver com isso, não. A gente vai aguardar, de fato,
sair aí um boletim e a gente vai acompanhar para ver o que pode ter acontecido, né? Muitas especulações acontecem num momento como esse, as pessoas ficam curiosas a saber logo de imediato o que pode ter acontecido, claro, né? Contribuído para uma tragédia dessa daí que deixa a gente muito triste num momento como esse. Professor, uma última pergunta. Eu queria perguntar para o senhor sobre o turbohélice. É um avião menor. Eu, inclusive, já estive num avião desse. É um avião que faz muito barulho, né, por causa da própria hélice. É um avião menos seguro ou tão seguro como qualquer aeronave, professor? Acho que é importante esclarecer. O turbohélice é um avião, inclusive o ATR-72, ele é um turbohélice, né, para as pessoas entenderem. Ele é um bimotor, né, de porte médio. Esse avião, o ATR-72, ele está sendo fabricado aí desde a década de 80, né, e já mais de 1.000 unidades foram entregues para o uso. Ele é muito seguro. É um avião que as empresas utilizam ele por conta de pista, né, tamanho de pista. É um avião que decola aí até 1.800 metros de pista, enquanto outras aeronaves maiores não conseguiriam decolar. Então, a empresa onde tem uma demanda menor de pessoas acaba utilizando do ATR-80. Um pouco de desconforto dele é a questão de turbulência. Realmente, ele sofre muito com a turbulência. Quem vai voar nele vai perceber, sentir um pouco mais desconfortável, mas a segurança dele é total, a instrumentação dele é como as outras demais, o painel dele, todos os instrumentos que a aeronave maior tem, o ATR também tem, o ATR-72, ele é preparado tão quanto o outro aeronave. O turbohélice, no caso, ele tem as hélices, porém ele tem a turbina também, o motor dele é gerado ali, a força, né, pela turbina, porém ele tem a hélice que fica aparente, são bimotor. Não tem nenhuma depreciação, inferioridade em segurança em relação a outra aeronave, é segura tão qual outras aeronaves, porém você fica visual ali as hélices, né, é menor. Pelo que eu disse, fator pista, ele trabalha aí até uma pista de 1.800 metros, por aí ele decola bem, faz o seu operacional tranquilo. Professor Wagner Linhares, professor de aviação, piloto, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui à Jovem Pan e até uma próxima. Grande abraço, professor. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço estar participando com vocês. Obrigado.